Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 115 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, módulo 2, Epistemologia e módulo 3, Ética. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado. São apostilas num valor que colocamos ali de estudante, né? O estudante ali sentir facilidade de comprar esse material. Bom, pessoal, vontade de poder, vontade de potência, der Will sehr much, em alemão, com a licença e a desculpa aí da pronúncia, né, de Nietzsche. Bom, vamos aí então ao assunto da aula de hoje, ligado, ao meu ver, à política, que é a vontade de poder do Nietzsche. Primeiro slide aí do conceito, né, que nós montamos, já aparece para você na tela. Construímos esse conceito que praticamente elimina qualquer questão de vestibular ou prova que venha aparecer para você. Bom, vontade de poder. Pessoal, vontade de potência e vontade de poder, a mesma coisa. Referem-se à mesma situação. Joia? Então, vontade de potência você encontra às vezes num livro, né, escrito, ou numa questão. Vontade de poder você encontra em outro livro escrito. É a mesma coisa. No alemão, der Will sehr much, eu conferi essa expressão, tá? Uma literatura, né? um autor de manual de filosofia colocou essa expressão, eu conferi lá no alemão, de fato corresponde aí à vontade de poder. Se tirar o der, aí já fica outro sentido. Joia? Bom, mas o que é essa vontade de poder? É a vontade natural, é uma vontade natural que motiva e impulsiona o indivíduo à vida. Então a vontade de poder é uma vontade intrínseca, já dentro do homem, pertencendo ao ser humano, na verdade ao ser vivo, que o impulsiona à vida, Essa é a vontade de poder. Traduzindo assim, bem num resumaço do resumaço, é a vontade de viver. É essa a questão. É a vontade de permanecer vivo, no sentido de dominar a si mesmo e de se afirmar no mundo. Isto é, explicando melhor aí o conceito, é a força oriunda dos instintos, uma coisa que é animal, né? Dos instintos, uma coisa que é animal mesmo, que movimenta o homem, essa ideia de movimento está presente nessa filosofia aí do Nietzsche, que movimenta o homem a ser um fim nele próprio, para a superação dos seus o quê? Limites, dizendo sim à vida, que pertence exclusivamente a ele. Então, veja só, o homem, ele tem que ser canalizado, ele tem que ser direcionado, ele tem que ser impulsionado por essa vontade de poder a dizer sim à vida, a uma superação dos seus limites, a se enxergar como um fim nele próprio. O homem é um fim nele próprio. Ele não necessitaria, vamos dizer assim, entre aspas, do comando, da coordenação, da regência, da subordinação, da validação de um terceiro para se enxergar no mundo, para compreender as coisas, que pertence exclusivamente a ele. A expressão não designa a vontade não designa a vontade de dominar uma coisa ou outras pessoas. Essa vontade de poder não tem nada a ver com conquista de território, vontade de ser um latifundiário, sei lá, ou um conquistador aí. Nada disso, tá bom? Mais uma expressão, uma expansão
energética de vitalidade do instinto inerente a todo ser vivo. Outras concepções e ideias se desdobraram dessa expressão aí da vontade de poder. Entre elas estão aí, ó, o super-homem, também expressão criada pelo próprio Nietzsche. No alemão, Übermensch, que significa além do homem, super-homem, Übermensch, que significa além do homem. Para quem não assistiu a aula de do Superman, né? Ela está no módulo de política, é um módulo anterior a esse, perdão, no módulo de ética, é um módulo anterior a esse aqui, tá legal? Módulo de ética é o módulo 3, tá lá, tem uma aula lá dentro lá da filosofia contemporânea, ali tratando só do super-homem. Então o super-homem é um desdobramento da vontade de poder, que é essa vontade natural de, né, ser impulsionado, que motiva e impulsiona o homem para a vida, para a conquista, para o domínio, né? Bom, mas aí eu coloquei aqui um breve resuminho do super-homem. Seria um ser humano livre e forte, que superou a ordem de todos os valores morais, religiosos, culturais e filosóficos trazidos até então. Então é um camarada independente, é isso aí. É um camarada que não depende da moral, né? Há uma crítica ferrenha, há uma crítica contundente sobre as questões morais, aí trazida pelo Nietzsche, religiosas, culturais, filosóficas, enfim. O camarada não precisa de nada disso, não é, para viver. Trazidos até então. Bom, sobre a temática da vontade de poder, acrescenta o Antônio Rezende. Foi o melhor conceito que eu encontrei de toda a literatura que a gente lê mais de 20, uns 20 livros de manuais principalmente, e ali algumas na fonte mesmo, eu busco lá no final do texto, para você deixar desse jeito aí o conceito, cara. E aí o melhor conceito que eu achei foi esse aí. É a vontade de viver, dominar a própria natureza do homem. Perdão, é a vontade de viver e dominar própria da natureza do homem. Própria da natureza, ou seja, o próprio homem tem essa vontade de viver e dominar. Essa noção tem como pressuposto a vida que se manifesta pela força. A vontade de dominar positiva, já vamos falar melhor sobre isso, é a vontade de potência que proporciona um aumento da força. Então vamos em frente, vamos aprofundar nessa questão. Tipos de vontade. Nietzsche apresenta uma crítica contundente ao cristianismo. Pessoal, às religiões no geral, mas ao cristianismo veio. Nietzsche ele é oriundo, ele é filho, né, de pessoas religiosas, de pai protestante também. Então, essa coisa aí traumatizou muito ele, né, cara? E nós estamos falando, porra, não é nem do século passado, estamos falando do século anterior ao passado, cara. Quando começou aí ele vivenciar, vamos dizer assim, o cristianismo. Você imagina, entre aspas, quase recém-saído, uns 200 anos ali de diferença, do período medieval. Então o negócio estava ainda muito impregnado, lá em termos de encebação religiosa. Bom, mas vamos em frente. Pois, segundo Nietzsche, a religião escravizaria o homem, condicionando a ser fraco, ressentido e recalcado. Mais uma vez eu falo, é a visão do Nietzsche. Esse ataque ao cristianismo diretamente, veja, não é a Jesus, é o cristianismo como religião, tranquilo? Não é, também a Deus também ele faz críticas, como qualquer um tem o direito do Deus que é apresentado para você. Por exemplo, num livro de literatura, você tem direito de questionar aquela questão que está ali, o porquê que está daquela forma, não é? Se racionalmente falando, aquele negócio, ou até espiritualmente falando, aquele negócio não coincide com alguns princípios da própria religião.
Então ele critica, ele tem uma crítica, ele não é muito como vários filósofos, né, com relação à religião, não são muito simpáticos. Mas esse aqui foi o que mais, lá na história dele, se Deus nos permitir chegar até lá, nós vamos contar melhor essa questão aí. Bom, assim, vamos se ater aqui na vontade de poder. Assim, existiriam no mundo dois tipos de pessoas, dividido conforme a natureza dessa vontade. E quais são essas pessoas? Tal dualidade permitirá a classificação da vontade de poder em dois tipos, nos seguintes tipos: vontade de poder afirmativa e vontade de poder negativa. É o que nós vamos ver agora. Vontade de poder afirmativa, também chamada de ativa ou positiva. Vontade de poder afirmativa é aquela presente no homem que afirma os instintos, é isso que a gente está falando, naturais da vida. Ele afirma, veja, ele não nega, percebe aqui? Ele afirma, ele não nega, ele afirma os instintos naturais da vida, ele afirma. Tratando aí os instintos da vida como algo, instintos mesmo, né? Você aceita um café? Seguindo a sua própria vontade. Então o homem segue ali então a sua própria vontade. Perseguindo, melhor, o que quer, perseguindo o que quer e entende por verdadeiro. Perseguindo o que quer e entende por verdadeiro. Então o camarada vai lá, persegue, eu quero isso. Acabou. O cara vai lá e não tem ninguém de lero, blá, blá, blá na cabeça dele. Não, faça assim, faça assado, seja isso, seja aquilo, aquela azucrinação. Não tem. Ele toca em frente e, eu quero aquilo. Acabou. Beleza? Isso serve para muitas coisas na vida. Mas cuidado em tomar decisões e não ser aí um cara petulante, pedante. Essa é a visão do filósofo Nietzsche, valeu? Isso que eu estou falando agora é minha, né? Só um cuidado para você, na hora de decidir, não ir muito a ferro e fogo em cima disso aqui, né? Eu acho que aquilo ali é verdadeiro, eu tenho que perseguir o verdadeiro, eu sou o super-homem, porra! Eu sou foda, culpade! E dar uma de brabo aí, se fuder na porra da escolha. Cuidado, tá bom? Essa porra que é verdadeiro mesmo, eu sou o super-homem, vontade de poder e o caralho, e dar uma de foda aí e se fuder na porra da tua decisão. Cuidado aí, beleza? Pensa no que tá fazendo. Bom, diz respeito àqueles dotados, vamos continuar, de sentimentos tais como poder, liberdade, mudança, dinamismo, força, coragem, vitalidade. Beleza? Tranquilo? Representa o grupo dos fortes, daqueles que acreditam no seu potencial e disseram sim à vida, dos que têm um fim em si mesmo, daqueles que pertencem a si, dos espíritos dionisíacos, daqueles com a moral de Senhor. Você vai ver que isso aqui tem a ver, para quem não teve ainda a aula moral de Senhor, para quem não assistiu, tá lá também na ética, a moral de Senhor e moral de escravo. Lá eu falo sobre o dionisíaco e o apolíneo, que nós vamos voltar a tratar de novo, se Deus assim nos permitir chegar, lá na estética, no módulo de estética. Valeu? Bom, vamos em frente então. Agora nós estamos estudando exatamente os tipos de vontade. Agora é o tipo de vontade, agora é a vontade de poder, classificada como vontade negativa ou reativa. Vontade de poder negativa ou reativa é aquela presente no homem que nega. Veja, enquanto a positiva, ou melhor, a afirmativa ou positiva, ela afirma os instintos, a negativa, olha lá, ela nega os instintos
naturais da vida, seguindo a vontade imposta pelos outros, aceitando assim pacificamente a própria aniquilação. Então, o camarada, segundo aí o Nietzsche, ele caminha para a própria aniquilação a partir do momento que ele simplesmente aceita vamos dizer assim, a vontade dos outros e não a própria vontade com relação às questões. Que o pano de fundo número 1 aqui, pessoal, é religião, valeu? E moral. É moral e religião, um pano de fundo número 1. Por isso que a gente colocou na política, porque o nome é sugestivo para a política, vontade de poder. Mas tem a ver também, né, com aquele candidato, né, que aparece lá, porque eu acredito e tal, aquele hipnotizador de burros, né? O cara fica lá hipnotizando, os caras cantando. Tira a capacidade de reflexão do eleitor, né, das pessoas que estão ali escolhendo ele. Deixa o indivíduo, vamos dizer assim, ele tem uma habilidade tão grande, né, na oratória, que hipnotiza. Uma frase do indivíduo basta ali para hipnotizar quem está na frente dele e aceitar tudo que o cara está falando. É nesse sentido. Serve tanto para o religioso, político, por que for. Vamos prosseguir aí na vontade de poder negativa ou reativa. É uma vontade ruim, percebe? Refere-se àqueles dotados de sentimentos tais como, vamos ver os sentimentos? Dependência, submissão, estagnação. O cara tá parado, não tem dinamismo. Ele fica ali, né, meio que só comendo aquela alfafa ali, comendo aquele capim que o cara tá dando, meio que, né, no rebanho, vegetando mesmo, ali com aquilo que o indivíduo está servindo. E às vezes fica assim por anos e anos e anos. É aquele indivíduo que não sabe viver uma vida espiritual sem religião. Não sabe. Não estou dizendo que ele pode. Uma vez por ano, eu e Coquinha vamos à igreja fazer uma oração. Então, você pode ir uma vez por mês se sentir vontade. Você pode, mas se você se enganja naquilo, né? Se você se enganja em política, se você se enganja, do jeito que se apresenta hoje, pelo menos aqui no Brasil, até no mundo, você vai ter uma tendência a um adoecimento mental aí, cara. A estagnar na vida, a estagnar no pensamento. Né? Por exemplo, eu mesmo, conto de mim, quando estava na religião, eu e Coquinha passamos 10 anos sem ver televisão, pô. Nós passamos 10 anos sem ver televisão na vida. Então não é tão simples quanto está parecendo aí para você que está numa cidade grande, vivendo aí tranquilo, né, de boa, né, que não conhece aquela religião que os caras mandam a mulher ficar com o cabelo até os pés. O cabelo da mulher vai crescendo, cara, e vai puxando até aqui, fazendo ali uma espécie de alopécia de tração, fazendo ali, puxando o cabelo da mulher para trás, e a mulher, alopecia porque a mulher vai ficando calva, né? De tanto que o cabelo está tão longo, por imposição daqueles homens. Aí você vai ver aqueles caras lá, né, na hora da confraternização, de sunguinha de banho, fazendo churrasquinho, os mesmos ministros daquela religião. Então essa hipocrisia, essa nojeira aí, né, que o Nietzsche já previa que aconteceria nos dias atuais, né, e já acontecia na época coisa semelhante, essa nojeira aí que ele, né, vamos dizer assim, enfrenta. E é maravilhosa a literatura do Nietzsche. Eu leio as duas, cara. Eu leio a palavra do Senhor, eu leio, vocês bem sabem, eu leio e estudo, tenho lá o bacharel também em teologia, eu vim dessas escolas e estudo teologia, estudo também a filosofia, do jeito que a filosofia se apresenta no modo mais puro, né? E está passando a essência dessa questão aqui para você. Contenção também, mas contenção, que é o indivíduo contido, o indivíduo, né, sem impotência, percebe? Covardia, ressentimento. Representa o grupo dos fracos. Então é o contrário do anterior que nós vimos. Aqui são indivíduos com a mentalidade de rebanho. Olha aí, pessoal, expressão utilizada pelo Nietzsche. Dos espíritos apolíneos. Vai vendo.
só aquela ideia de perfeição, sabe? Aquela ideia de infalibilidade, de doutrinação, daqueles com a moral de escravo. Então é nociva aí, né, a vontade de poder negativa. Vamos em frente. Eu separei esses dois textos. A aula hoje não é tão longa, é tranquila, curta. Separei esses dois textos, um do Assim Falou Zaratustra e o outro do Anticristo. Duas obras aí do Nietzsche, para a gente meditar, tá legal? O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre o abismo. Por certo, ele teve inspiração aqui nos Salmos, que lá utiliza, né, a questão lá do abismo, né? Principalmente tem outras aí, outras assim, frases que o Nietzsche usa, o abismo também. Então tem inspiração aí na própria Bíblia, lá nos Salmos, tá? Aquela questão dos... Bom, depois a gente fala lá na aula de metafísica, tem um negócio para falar para você. Mas vamos em frente. Então ele é essa corda, o homem é uma corda, né, estendida entre duas coisas, entre o animal e o super-homem. Ou o homem é um animal, ou o homem é um super-homem. Então é isso, cara. Tá? É isso. Uma corda estendida. Então ele fica nesse pêndulo aí, né? Perigosa travessia, perigoso percurso, perigoso olhar para trás. Perigoso olhar para trás. Ou seja, se ele adquirir um certo nível de consciência sobre as questões, né, que o dominam, e de repente olha para trás, ele fala assim, caramba, isso vai me dominar de novo. Eu vou voltar àquele estado meio louco que eu estava lá, cara. Né? Perigoso tremor e paralisação. É perigoso, paralisação. Aí vem, ó, amo o que faz da virtude indignação e destino. Essa questão da virtude, né? Fazer dela o quê? Indignação. O cara é indignado porque ele persegue a virtude de maneira o quê? Perdão, aqui é até o contrário, né? Ele faz da virtude, a virtude ética aqui no sentido, né? Indignação e destino. Então, nesse sentido, né? Ele faz da virtude aqui, a virtude aqui no sentido moral, o seu destino. Agora, ele ama aquele que se indigna, né, contra a moral. Ele ama a virtude da vida. Então ele ama o que faz a virtude, indignação e destino. A virtude aqui, ele está falando da virtude da vida mesmo. É nesse sentido. Amo o que prodigaliza, ou seja, torna a alma pródiga. A ideia de movimento, percebe? De virtude, de força, né, de indignação com o estado de paralisia, vamos assim, psíquico-moral e política. Então o indivíduo fica ali, né? Essa questão de morbidez com Nietzsche não combina, cara. Ele quebra essa estagnação aí. É a filosofia, é a incorporação contemporânea da filosofia Nietzsche, cara. E ele realmente, né, os embates dele com o Platão equilibram, vamos assim, a compreensão, a melhor compreensão das coisas. É muito bacana essa filosofia dele aqui, cara. O homem da crença, então aí um ataque aí, né? Primeiro aqui Assim Falou o Zaratustra, agora o Anticristo. O homem da crença, o crente de toda a espécie, é necessariamente um homem dependente, percebe? Que não é capaz de propor fins a partir de si. Ele não, o crente, segundo ele, não é capaz de propor fins a partir de si. Lembrando uma coisa, pessoal, são duas coisas que a gente precisa analisar aqui. Essa vertente é considerada pela maioria da nossa literatura, dos manuais, como uma vertente radical, tranquilo? Uma crítica radical à filosofia. Joia? E a religião nem se fala. E ao meu ver, veja só, eu acho que ele foi muito excessivo. Eu acho que não precisa disso tudo aqui. Até porque para manutenção da tua, cara, espiritualidade. Você sem Deus, essa é a minha opinião, você sente que tem cara aí que é fissurado, louco em Nietzsche, sacou? Só que você olha, cara, o cara parece uma tábula rasa.
É isso aí. O cara parece um pedaço de pau, um indivíduo muito oco mesmo. Então, cuidado com essas questões. Se você é novo aí na filosofia, já quer ler logo isso, cara, você tem tudo aí para se lascar. A sorte que você não vai entender muita coisa, né? Bom, a sorte, ou seja, o indivíduo é meio burro mesmo para entender, é a sorte dele, que senão a carnificina seria pior. Espiritual, esse é o meu ver. Bom, mas vamos em frente. O crente não se pertence. Agora, olhando essa ótica, né? Olhando por essa... Isso existe e não é pouca gente, não é muita gente. O indivíduo que é crente e está ali, o cara não se pertence, como tem em qualquer religião. O indivíduo está ali, cara, ele é obcecado por aquele negócio, ele é totalmente louco, ele não raciocina mais. Ele não raciocina mais. Então é nesse sentido, né? Então os extremos, tanto da crítica quanto também do mergulho na religião, são perigosos. Isso ao meu ver, tranquilo? Mas a interpretação do Nietzsche, você está vendo que é totalmente crítica, um martelo para estilhaçar aí mesmo essas ideias. Só pode ser meio, olha, só pode ser meio. Então o crente é um meio, não é um fim em si mesmo. Né? Ele não tem vontade de potência. Não, ele teria vontade de potência, mas é negativa, não seria positiva, né? Então tem de ser consumido, percebe? Necessita que o consuma. Então o cara, além de ser consumido, ele precisa de alguém para consumir ele, para consumi-lo. Então é nessa questão, valeu? Então, essa figurinha é só para meditação. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Bom, então com base nisso, faça essa questão de concurso que caiu para CESP, Sebrasp. Uma questão cobrando o que nós vimos agora. E aí, o que você acha? Para o Nietzsche, o conceito de vontade de poder é comum em prova eles colocarem com letra minúscula assim, sabe, pessoal? Ou vontade de potência corrobora, que seria a ideia de colaborar, acrescentar, a necessidade. Então a ideia de vontade de poder, com ela veio o quê, hein? Vimos na aula de hoje. Resposta? Com a ideia de vontade de poder, surgiu também do desdobramento dela o quê? O conceito de super-homem. O conceito de super-homem. Tenho certeza que você acertou. Valeu? Então, pessoal, é o nosso trabalho agora, né? Poxa, cara, uma aula dessa, caramba, trouxemos vários conceitos, análise crítica, um conselho aí para você, né, manter o equilíbrio aí nas análises dessas questões que são muito radicais. Cara, ó, porra, um joinha, cara. Um joinha, se quiser fazer o Pix, é esse aí, profleonardobragaflores@gmail.com. Aquele joinha, encaminha para aquele colega. Ó, mas só curte uma vez só, cara. Porra, é só uma curtida, mano. É só uma curtida aí. Se curtir 2 vezes, porra, vai apagar a primeira. Valeu? Agora comenta embaixo também o que você achou. Gostei, não gostei. Enfim, porra, bacana a aula. Dá um elogio aí. Os teus elogios eu ponho lá no meu site. Eu printo ele e boto lá no site. Valeu? Excelente aula. Aula boa. Gostei da aula. Vou encaminhar para o meu colega. Encaminha lá. Valeu? Bom, olha só. Troquei aqui os slides, deve aparecer para você. É as nossas apostilas, né? Nossas apostilas. O computador está meio sobrecarregado já, pelo jeito aqui. Apareceu aí, espero não ter travado aqui as coisas. Temos aqui várias apostilas já lançadas. Módulo 1, 2 e 3 está aqui embaixo, ó. Amarelo, azul e vermelho. Módulo 1, Introdução em Fundamentos, Epistemologia e Ética. Cada uma dessas apostilas vem um certificado, tá, de participação. Estamos aqui com 700 questões já resolvidas em apostila, um PDF. Você não compra todas, você compra só de 700, você já está comprando as outras.
Valeu? Estamos fazendo uma com mais questões. Quando chegar a que tem mais questões e última, vou considerar a última, eu vou tirar todas essas, vou vender só a que estiver com mais questões. Valeu? Tranquilo? Bom, ó, tem um lançamento aqui, gente, que é esse curso tá de rosa aqui embaixo. São os mini cursos meu. Aqui tem um grupo de estudo aqui em cima. Depois tu olha direitinho aí, tá lá no site. Conhecimento pedagógico, educação na Constituição. O pessoal da polícia tem esse aqui, né? Uma coletânea de aulas. Matemática básica. E aqui, olha aqui, ó, esse rosa aqui. Lei 8069, Estatuto da Criança e do Adolescente para concursos. Então você é o nosso convidado. E se você está estudando também filosofia para fazer alguma prova militar, enfim, e tal, são esses simulados aí. 2 rodadas de simulado, corrigida em vídeo aula e PDF de correção. Rodada 1, turma Apolo. Rodada 2, turma Dioniso. Você é o nosso convidado. E é isso, gente. Essa foi a aula de número 115. Vontade de poder ou de potência do Nietzsche. Foi muito bom ter você aqui, cara. Muito obrigado. Se você esqueceu de dar o like aí, dá o likezinho. Nunca pedi like, né? Mas de 2 aulas pra cá ando pedindo. Tava muito baixo os likes. É para divulgar aí o canal. Que às vezes a pessoa esquece, tá focada aqui na aula e quer só absorver o conteúdo mesmo, eu entendo. Valeu? Um abraço a todos. Fique com Deus. Foi bom. Até o próximo encontro. Te vejo lá, cara. Se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.